Cal. Então agora vamos ao conto A Viúva e o Papagaio. E é um conto de autor e já vamos descobrir porquê. E há pouco estava-vos a perguntar, então, se ela escreveu aqueles livros todos, se viveu no meio daqueles escritores e daqueles poetas, como é que ela escreveu este conto para crianças? Vamos então ouvir aqui um áudio sobre como surgiu A Viúva e o Papagaio. O conto A Viúva e o Papagaio. Este conto esconde outra grande história. A história de Quentin Bell e do seu irmão, os sobrinhos de Virginia Woolf, e do jornal que faziam todos os dias para a família quando o Quentin tinha 12 ou 13 anos. Um jornal que incluía ilustrações, reportagens, entrevistas e uma enorme quantidade de artigos, quase como um verdadeiro jornal. Naturalmente, como Virginia Woolf era escritora, as crianças pediram-lhe uma colaboração para o seu jornal. O resultado foi A Viúva e o Papagaio, um conto infantil sobre o amor aos animais que a sua tia fez especialmente para esta ocasião. Então já descobrimos como é que surgiu A Viúva e o Papagaio. Foram os seus sobrinhos, não é? Tinham um jornal familiar, um jornal caseiro e, como a tia era escritora, ora, vamos lá aproveitar e ela vai-nos fazer aqui uma história para o nosso jornal. E assim foi, e assim surgiu a história da Viúva e do Papagaio, que, como vocês ouviram, fala-nos do amor aos animais. E vamos perceber porquê. Vamos agora ver aqui um pequeno vídeo, uma pequena parte inicial do conto, é uma adaptação da história da Viúva e do Papagaio, é uma animação da aula digital da lei. Então vamos tomar atenção a este pequeno vídeo. Cara senhora, cabe-nos o dever de informar da morte do seu irmão, o Sr. Joseph Brand. Ai, louvado seja Deus. O meu velho irmão lá se foi. Deixa-lhe em testamento a sua propriedade, que inclui uma casa de habitação, um estábulo, um pequeno canteiro de pepinos, umas calandras. O que serão calandras? Os carrinhos de mão, etc, 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 na aldeia de Rodmell, perto de Lewis. Lega-lhe também toda a sua fortuna, a saber, 3.000 libras esterlinas. Ai, 3.000 libras esterlinas. O meu velho irmão Joseph foi sempre tão avarento que nunca respondeu aos meus cartões de boas festas que lhe envio todos os anos pelo Natal, só para não gastar uns míseros centavos no selo. Agora eu e a minha família vamos viver de uma forma luxuosa para sempre. Tenho que ir a Rodmell o quanto antes. O reverendo Samuel Talboys há de emprestar-me dinheiro para o bilhete. Ai, 3.000 libras esterlinas. Bom, então aqui temos a primeira parte do nosso conto. A senhora Gates, que é esta senhora idosa, não é? Conseguimos perceber que ela já tem uma certa idade, recebe uma carta de uns advogados a dizer que o seu irmão tinha falecido e que lhe tinha deixado a sua herança. Ora, podemos também perceber que a relação dela e do irmão não era muito boa, porque, como ela diz, ele era tão avarento, ou seja, ele tinha muito dinheiro, mas não queria gastar um único tostão num selo para lhe desejar as boas festas. Portanto, conseguimos ver aqui que a relação entre a senhora Gates e o seu irmão não era das melhores, portanto, eles não falavam com frequência. E podemos também perceber que ela tem ali um cãozinho e que gosta muito do cão. Como tiveram a ver durante a visualização do nosso vídeo, ela passava sempre a mão na cabecinha, como que a dizer que estava tudo muito bem. Então, ela decide ir buscar a sua fortuna. Vamos ver como é que isto se vai desenrolar.
Então temos aqui a parte inicial da nossa história. Há cerca de 50 anos, a senhora Gates, viúva idosa, estava sentada na sua casinha numa aldeia chamada Spilsby, no condado de Yorkshire. Estava ela a martelar um tamanco quando o carteiro abriu a porta e lhe atirou uma carta para o colo. No remetente dizia Stag & Beetle, Sociedade de Advogados 67, High Street, Lewes, Success. Portanto, foi retirado da viúva e do papagaio. Ora, aqui temos o início da nossa história e conseguimos perceber o quê? Que temos aqui informações sobre o espaço, o tempo, as personagens e o tipo de narrador, tal como nos contos, a situação inicial, a primeira parte da nossa história. Então, há cerca de 50 anos, refere-nos o tempo, a um tempo preciso, um bocadinho já diferente dos contos tradicionais, que era um tempo indefinido. A senhora Gates, que é a personagem principal, e depois temos aqui as marcas do narrador não participante. A viúva idosa, a sua casinha, ela e o lhe. Marcas da terceira pessoa do singular. Portanto, o narrador não é uma das personagens da história. E temos aqui o espaço. Onde é que a ação vai começar? Vai começar numa aldeia chamada Spilsby, em casa da senhora Gates. Ora, lá está, esta história vai ter outros espaços, como vocês vão poder ver a seguir. E ela recebe uma carta. Recordam-se termos falado da carta? Vamos ver se ainda se lembram daquilo que falámos da nossa carta. Então, a senhora Gates recebeu uma carta que vai alterar a sua situação. Qual era o conteúdo dessa carta? Exatamente, a carta informava que o irmão da senhora Gates tinha morrido e que lhe deixava uma herança. E o que é que ela decidiu de imediato fazer? Qual foi a decisão que ela tomou? Exato, ir imediatamente para Rodmell ver os bens que o seu irmão lhe tinha deixado. Lá está aqui já outro espaço para onde a ação vai passar a seguir. E então aqui temos algumas partes da carta. Associa os excertos da carta que a senhora Gates recebeu aos elementos que constituem a carta. Então, temos do lado esquerdo, cabe-nos o dever de informar da morte do seu irmão, deixou-lhe em testamento a sua propriedade, lega-lhe também toda a sua fortuna. E depois temos cara senhora e temos Sr. Staggs & Beetle, Rua High Street, número 67, Lewes, Success. Do lado direito temos o remetente, o corpo da carta e a saudação inicial. Então agora o que terás que fazer é ligar a parte, os excertos da carta, aos elementos que a constituem. Então, a primeira parte é o quê? Será o remetente, o corpo ou a saudação? Está a dizer porque escreve, exatamente, é o corpo da carta. Cara senhora, está-se a dirigir à senhora Gates, então é a saudação inicial e, como é óbvio, aqui o Sr. Stag & Beetle é o remetente, ou seja, quem envia a carta. Remetente, quem envia, e o destinatário é quem recebe. Ora, então vamos agora ler aqui mais uma parte da viúva e do papagaio. Chegara a Rodmell por volta das 9 horas, numa noite de novembro. Bateu à porta. Ninguém. Do outro lado, uma voz muito estranha e esganiçada bradou. Não está ninguém em casa. A senhora Gates assustou-se de tal forma que, se não tivesse ouvido os passos de alguém aproximar-se, teria fugido a 7 pés. No entanto, uma velha senhora da aldeia abriu a porta. Era a senhora Ford. Quem foi que gritou lá de dentro? Não está ninguém em casa? Perguntou a viúva. Maldito pássaro! Exclamou a senhora Ford, apontando para o papagaio grande e cinzento. Fica para ali o dia todo empoleirado como uma estátua a gritar. Não está ninguém em casa, cada vez que alguém se aproxima do poleiro. A senhora Ford apressou-se a explicar que tudo não passava de mau feitio. Tinha pertencido a um marinheiro e acrescentou que o Sr. Joseph gostava muito dele e lhe pusera o nome de James. Ora, aqui já temos outro espaço e mais personagens. A senhora Ford, que era uma habitante da aldeia, e o papagaio James, que pelos vistos tinha mau feitio. Se calhar por isso ele tinha aquele ar na capa do nosso livro. Então aqui a viúva e o papagaio. Bateu à porta, ninguém atendeu, voltou a bater. Do outro lado, uma voz muito estranha e esganiçada bradou. De quem era essa voz? Exato, era a voz do papagaio. Portanto, o papagaio gritava sempre que alguém se aproximava do seu poleiro, ou quando batiam à porta, que não estava ninguém em casa.
E depois temos aqui uma expressão que é teria fugido a 7 pés. É uma expressão idiomática. O que é que isto significa? Significa que a senhora Gates tinha 7 pés e que ia usar todos os seus pés para correr? Então, se calhar, ela era extraterrestre, porque para ter 7 pés não podia ser. Então, o que é uma expressão idiomática? Já deves ter ouvido algumas. Então, uma expressão idiomática, lá está, é um conjunto de palavras que é característico próprio de uma determinada língua e não o podemos entender no seu sentido literal. O significado da expressão idiomática não pode ser deduzido do significado isolado de cada uma das palavras que a compõe. Por exemplo, às vezes a tua mãe é capaz de dizer, quando ela faz assim aqueles bolos muito bons e tu comes e ficas com dor de barriga, ela diz, tens mais olhos do que barriga. O que é que isso significa? Não é que tens mais olhos do que a tua própria barriga. Não podemos dizer palavra por palavra, temos que perceber o sentido. Isto significa que é querer mais do que conseguimos. Ou então, por exemplo, este livro custou-me os olhos da cara. Não quer dizer que eu deixei os meus olhos na loja para trazer o livro. Não, significa que foi muito caro. Então, o que significa a nossa expressão fugir a 7 pés? O que é que será que isto significa? Muito bem, significa que ela ficou com tanto medo que teria fugido dali o mais rápido possível. Lá está, a expressão idiomática fugir a 7 pés é fugir o mais rapidamente possível de um sítio. E temos aqui esta frase, que tem um recurso expressivo, que tu já deves conhecer. Fica para ali o dia todo empoleirado como uma estátua. Estamos a dizer que o papagaio parecia uma estátua. Então é exatamente, uma comparação. E o que é a comparação? É comparar. Lembram-se dos graus dos adjetivos que falámos num dos blocos anteriores? Comparar dois elementos. É um recurso expressivo que consiste na associação entre duas ou mais realidades através de palavras ou expressões comparativas. Por exemplo, como, ser igual a, parecer, assemelhar-se e lembrar. Qual é a importância deste recurso expressivo aqui no texto? Mostrar que o nosso papagaio James estava ali parado, que não se mexia como as estátuas, porque as estátuas não saem do lugar. Certamente já viste na rua, ou já ouviste falar nos homens-estátua, que são aqueles senhores que estão na rua, que não se mexem, estão ali imóveis, a fazer, por exemplo, uma personagem ou um objeto, e ficam ali imóveis, até que alguém às vezes põe uma moedinha e eles lá fazem um gesto. E aqui, este recurso expressivo é utilizado para isto mesmo, para mostrar como é que o James estava no seu poleiro, não se mexia. Vamos então agora ver mais um excerto daqui da primeira parte do desenvolvimento da Viúva e o Papagaio. Ela chegou a casa, viu o papagaio, viu a senhora Ford, mas o objetivo dela era ir falar com os advogados. Recordam-se que lhe tinham escrito a carta sobre as 3.000 libras. E é esse momento que vamos ver, quando ela vai aos advogados saber em que situação está a herança do seu irmão. Sente-se. Por favor, minha senhora. A verdade é que tem que se preparar para enfrentar notícias muito desagradáveis. Desde que lhe enviei a primeira carta, estive a analisar cuidadosamente os documentos do Sr. Brand. E lamento informá-la de que não encontro qualquer vestígio das 3.000 libras. O Sr. Biddle, meu associado, foi pessoalmente a Rodmell e investigou o local com todo o cuidado, mas não encontrou absolutamente nada. Nem ouro, nem prata, nem qualquer valor de outro tipo. Exceto um belo pássaro que a aconselho a vender por um melhor preço. Segundo o relato do Sr. Biddle, a linguagem do animal é pouco própria.
Mas isso é irrelevante. Receio que tenha feito a viagem em vão. O local está em ruínas e os nossos honorários são, como sabe, consideráveis. Bom, então parece que as coisas não correram muito bem para a senhora Gates, não é? Porque os advogados, neste caso, não tinham boas notícias para ela. E quais foram as notícias menos boas que ela tinha de enfrentar? Que notícias é que foram essas menos agradáveis? Exatamente, é que não encontravam vestígios das 3.000 libras esterlinas. Ou seja, a casa estava em ruínas, não tinha nada que se aproveitasse. Só havia o papagaio. Das libras, também não sabiam delas. A situação não estava nada fácil para a nossa viúva, que teve que pedir dinheiro emprestado para ir a Rodmel saber da sua herança. E ela ficou triste. E o advogado deu-lhe um conselho. Que conselho é que foi esse? Recordas-te? Que vendesse o papagaio James por um bom preço. Achas que a senhora Gates vai fazer isto? Recordas-te que dissemos que a história da viúva e do papagaio era uma história sobre o amor aos animais. Será que a senhora Gates vai vender o papagaio para conseguir regressar a casa? Não te vou contar hoje. Vamos deixar isto para o próximo bloco, que vamos continuar aqui a ver a história da viúva e do papagaio. Então, a viúva e o papagaio, eu disse no início do nosso bloco que era um conto de autor. É diferente do conto tradicional. Recordas que no conto tradicional nós não sabíamos quem tinha escrito aquela história. Foram recolhidas, porque eram contadas oralmente. E aqui não. Aqui este conto foi escrito por um autor específico, ou seja, por uma autora, a Virginia Woolf. Mas tem características do texto narrativo e também do conto. Tem uma situação inicial, como nós estivemos a ver, onde localizamos a ação no espaço e no tempo. A apresentação da senhora Gates, que é uma viúva, que é idosa, que é coxa, que é miúpe, que é pobre. Temos aqui as características da nossa personagem principal. Desenvolvimento, vimos uma primeira parte do desenvolvimento, que é a recepção da carta e o conhecimento da herança, ou seja, que o irmão faleceu e que lhe deixou uma herança. E ela então parte para Rodmel saber o que é essa herança e como é que a pode obter. A viúva conhece o papagaio e recebe a informação que os advogados não encontram as 3.000 libras e que poderá ter feito esta viagem em vão. Personagens. Temos as principais, a senhora Gates, a viúva e o papagaio James. E as secundárias que conhecemos hoje, a senhora Ford e os advogados que lhe enviaram a nossa carta. Narrador não participante, temos aqui as marcas da terceira pessoa, a senhora Gates estava, bateu, acrescentou que o senhor Joseph gostava muito dele e lhe puseram o nome de James.